Até o momento no nosso curso, trabalhamos muito mais com a preparação e a conscientização do intérprete. Então, nesse momento, nós ainda não estamos trabalhando com as ferramentas da interpretação, mas com todos os pressupostos que é necessário que tenhamos dentro de nós e trazermos à luz, ou seja, nos conscientizarmos de algumas coisas, de alguns aspectos envolvidos na leitura e na interpretação, que tem muito mais a ver com a nossa formação como leitores e como intérpretes da Bíblia do que lidar com as regras de interpretação propriamente dita. Por isso, no nosso encontro, eu quero falar um pouco sobre esse nosso trabalho e este nosso empenho em trabalharmos o texto bíblico de acordo com determinadas regras e determinados critérios que nós temos para a interpretação de um texto. Uma das coisas que nós vimos nos nossos encontros anteriores foi o fato de que nenhum leitor da Bíblia deixou de ser um intérprete. Na verdade, todo leitor da Bíblia é um intérprete. Por qualquer que seja a leitura que fazemos, já fazemos interpretação. Isso acontece porque quando nós vamos ao texto bíblico, nós já levamos com a gente uma carga de sentido que nós estamos atribuindo às palavras que nós estamos lendo no texto. De onde vêm esses pré-conhecimentos ou pré-compreensões do texto que nós carregamos para dentro do texto? Vem da nossa formação doutrinária, vem do nosso vocabulário, vem da nossa posição social, vem de diversos fatores que construíram a nossa forma de pensar e a nossa maneira de enxergar os textos quando nós os estamos interpretando. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse texto traz algumas palavras-chave, como, por exemplo, Deus nos abençoou espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo. Outras duas palavras-chave que aparecem nesse texto: Deus nos escolheu e Deus nos predestinou. Quando nós lemos esse texto, pessoas diferentes, de tradições cristãs diferentes, quando se deparam com esse texto, nós já levamos para esse texto a nossa pré-compreensão. Então, a nossa doutrina já determina o sentido que nós estamos dando a esse texto. Quando nós lemos que ele nos escolheu e ele nos predestinou, as pessoas de tradição calvinista, reformada e etc. já vão entender a sua doutrina de predestinação muito clara, como se o apóstolo Paulo fosse um reformado ou se o apóstolo Paulo fosse um calvinista. Ou seja, nós já lemos esse texto sabendo do que significa e esse significado já está dado para o texto de acordo com as nossas doutrinas. As pessoas de uma tradição mais arminiana, que lidam mais com a salvação por intermédio do livre-arbítrio e etc., esse é um texto nas quais elas se sentem um pouco desconfortáveis, né? Como é que eu vou explicar que a salvação é pelo nosso livre-arbítrio e não pela eleição e pela predestinação do Senhor? Brincadeiras à parte, nós temos um outro exemplo aqui, que é o fato de ele nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que bênçãos são essas? O nosso conceito pré-estabelecido de bênção é o que vai determinar o sentido de bênção que nós estamos encontrando nesse texto. Se eu venho de um processo de doutrinação onde a bênção de Deus significa bem-estar, prosperidade financeira ou qualquer outra coisa nesse sentido, esse é um texto que está dizendo que todas as riquezas, que todo o dinheiro, que todo o poder, que todo o bem-estar e felicidade, segundo os nossos padrões de bem-estar e de felicidade, me foram dadas por Deus. Significa então que nós temos que nos tornar conscientes desses pressupostos que nós levamos para o texto. Não existe, claro, uma leitura sem pressupostos. Sempre levaremos para o texto as nossas pré-compreensões e sempre interpretaremos o texto de acordo com os nossos pressupostos. Isso é inevitável. No entanto, quando nós nos tornamos conscientes desses pressupostos e de onde eles estão,
nós nos tornamos muito mais sensíveis à possibilidade de o texto bíblico estar me dizendo alguma coisa que confronta esses pressupostos que eu tenho. Então, o que faz a diferença é a honestidade com a qual eu interpreto. Eu preciso interpretar a Bíblia com a honestidade de que eu posso muito bem estar errado nos meus pressupostos. Eu posso ter um conceito de bênção que significa prosperidade financeira. E a partir do momento que eu começo a interpretar a Escritura, eu vou descobrir que a bênção da Escritura não necessariamente é prosperidade financeira. O apóstolo Paulo era alguém que a gente pode dizer que foi tremendamente abençoado por Deus. Tão abençoado a ponto dele poder dizer isso, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No entanto, é alguém que vai dizer que aprendeu a viver com fome, com pouco recurso, com escassez, assim como aprendeu a viver com fartura. Alguém que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Quando nós detectamos quais pressupostos estão envolvidos no nosso processo de leitura, nós nos tornamos conscientes de que eles podem atrapalhar a nossa compreensão correta das Escrituras. Esses pressupostos vêm, em primeiro lugar, como a gente viu, das nossas pré-compreensões, provenientes da nossa doutrina, por exemplo. Esses pressupostos podem estar vindo do nosso simples vocabulário. Quando nós descobrimos, por exemplo, que devemos amar uns aos outros. Que amor é esse? De que amor nós estamos falando? É o amor conforme as Escrituras vão mostrar para nós e não as nossas definições culturais e modernas de amor. Não é o nosso vocabulário amor que pode determinar o sentido de amor conforme encontramos nas Escrituras. Nós também corremos o risco de sempre lermos o texto bíblico aplicando ele para o outro e nunca para nós mesmos. Então, lemos o texto bíblico para que o texto bíblico sirva como crítica e até mesmo como arma para que eu ataque outras pessoas, ao invés de permitir que o texto bíblico me confronte, me leve a uma revisão nas minhas convicções e nos meus pressupostos. É por isso que a interpretação da Bíblia exige de nós um esforço de acordo com regras. Um esforço empenhado, uma energia gasta no processo de interpretação de acordo com regras que bem norteiam a gente no processo interpretativo. Uma pergunta que sempre fazem para nós: a hermenêutica, então, não é um processo fácil? Não, ela não é um processo fácil. Nós não estamos falando de coisas fáceis, de coisas simples de serem realizadas, mas nós estamos falando de algo que exigirá de nós empenho, esforço, disciplina e assim por diante. Claro que tudo depende de até onde o estudante da hermenêutica quer chegar. Em um determinado ponto, depois que já caminhamos bastante dentro do conhecimento da disciplina da hermenêutica, nós veremos que para darmos um passo além, por exemplo, será necessário o conhecimento das línguas originais das Escrituras, do hebraico, do grego, ou seja, tudo depende da profundidade até onde nós estudantes queremos chegar. No entanto, independente de onde nós vamos chegar, o processo inicial já exige de nós a disciplina e o esforço para chegarmos onde nós queremos chegar. Nós precisamos também tomar cuidado
para não transformarmos o processo interpretativo em um academicismo, em como se a Bíblia fosse escrita para somente eruditos que são capazes de olhar para o texto bíblico a partir de todo esse conhecimento histórico, arqueológico, linguístico e etc. Isso não é verdade. O texto bíblico foi escrito por pessoas comuns para pessoas comuns e não para acadêmicos e eruditos do nosso mundo contemporâneo. Afinal, a Bíblia acaba levando a gente para o pensamento oposto disso. Olha o que Jesus diz em Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Sem dúvida nenhuma que a palavra de Deus traz diversas passagens difíceis, termos complicados e coisas que vão exigir de nós um esforço maior na interpretação. No entanto, no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus, ela é clara. No que diz respeito à sua mensagem central, essencial, existe uma clareza da Escritura quanto a isso. Por isso que no processo de interpretação nós temos que partir daquilo que está claro, daquilo que está explícito na palavra de Deus e sem nos atentarmos primeiro para aqueles detalhes que até aguçam a nossa curiosidade e muitas vezes nos seduzem e são tremendamente complicados, tremendamente difíceis e por isso mesmo é que eles são secundários, eles não são os mais importantes e não são aqueles que nós deveríamos estar nos preocupando em um primeiro momento. E para a gente fechar, eu quero citar para você um texto de John Stott em um livro Entenda a Sua Bíblia, onde ele diz o seguinte: às vezes, nosso crescimento na compreensão é inibido por uma autoconfiança orgulhosa e distante da oração, mas outras vezes também por pura preguiça e indisciplina. Aqueles que desejam crescer no conhecimento de Deus devem humilhar-se diante do Espírito da Verdade e empenhar-se a uma vida inteira de estudo. Nós estamos diante de realidades que exigem de nós, em primeiro lugar, a nossa devoção, o coração aberto para ser transformado por Deus, sabendo que essa transformação do nosso coração acontecerá na medida em que nós nos esforçamos, em que nós nos dedicamos ao estudo. Meu conselho, e aí fica o gancho para o nosso próximo encontro: escolha um livro da Bíblia para a gente começar a estudar juntos. A minha sugestão é que você adote um livro pequeno em primeiro lugar, talvez o texto narrativo de Ruth ou talvez uma carta como Filipenses, textos menores que nos ajudam a olhar para o todo desse texto e então começarmos a estudá-lo. Por isso, comece estudando o texto que você adotou e a partir disso nós vamos começar o nosso processo interpretativo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.